Seja bem-vindo a mais esse vídeo do nosso canal. No vídeo anterior a gente viu como se comportava a junção PN durante a polarização reversa. Hoje a gente vai ver como funciona a junção PN na região de ruptura e também na região direta, que é a região quando o diodo está conduzindo. Então, no estudo do diodo na região direta, a gente vai chegar à dedução daquela equação do diodo que a gente viu lá no começo. Lá no começo dos nossos vídeos, a gente viu um gráfico. Esse gráfico era regido por uma equação, a equação característica do diodo. Com algumas equações lá da física de semicondutores, bem superficialmente, a gente vai pegar as equações prontas, fazer a combinação delas, a gente vai chegar naquela equação do diodo. Então eu peço a você que se inscreva no canal. Se você gostar do vídeo, deixa aí o seu like e vamos para o vídeo. Bom, então vamos lá, vamos começar o vídeo estudando a região de ruptura. Antes, porém, vamos apenas recordar aquele gráfico que a gente viu lá no começo. Então essa é a curva característica do diodo. A gente tem aqui do meu lado, a região direta, é quando o diodo está conduzindo, então eu tenho uma tensão maior do que zero aplicada no diodo, uma tensão positiva. E a gente verifica que por volta de 0,7 volts eu tenho um crescimento acentuado da corrente. A gente vai ver futuramente que nos nossos circuitos a gente vai ter que limitar o valor dessa corrente por meio de um resistor. A corrente não pode crescer indefinidamente como a gente tem aqui no gráfico. Então, voltando, eu tenho de 0 até 0,7, eu praticamente não tenho, o diodo ainda não está conduzindo. Nós vamos ver isso nos exercícios claramente. Por volta de 0,7 eu tenho então a condução do diodo, é quando a gente vence a barreira de potencial de 0,7 volts, a gente estabelece a condução no diodo. Do outro lado a gente tem praticamente a mesma coisa, só que com uma tensão inversa, com uma tensão reversa, com uma tensão negativa. Então, eu tenho um valor pequeno de corrente até que eu atinja um limite de ruptura, VZK, onde o diodo passa a conduzir fortemente lá na região reversa. Então, aqui nesse trecho, que foi o trecho que a gente estudou no vídeo passado, a gente atingia lá um valor de equilíbrio de corrente, e essa corrente era pequena. No vídeo de hoje a gente vai ver que quando a gente atinge esse valor, essa corrente cresce. Nós vamos ver também no futuro um tipo de diodo Zener, que ele é projetado para trabalhar nessa região aí. E essa equação rege as curvas que a gente tem nesse gráfico. A gente vai ver até o final do vídeo como que a gente chega nisso aqui. Bom, então, aqui a gente tem esquematicamente um diodo reversamente polarizado e ele está operando nessa região de ruptura. Então, quando a gente viu a região reversa, a gente assumiu a corrente IS, a corrente de deriva, maior do que a corrente dessa fonte de corrente. Aqui a corrente da fonte de corrente é maior do que IS. Isso vai fazer com que a gente perca o equilíbrio que a gente atingiu lá na condição reversa, e é isso que vai fazer com que essa corrente comece a subir ou ficar mais negativa, crescer negativamente, vamos dizer, ficar mais negativa de maneira indefinida e terá que ser controlada também. Então temos a nossa tensão reversa aplicada no diodo. Então a gente viu que quando isso acontece, os elétrons da porção N começam a sair para o circuito e as lacunas começam também a desaparecer aqui. Com isso, a barreira de potencial, a gente começa, nessa falta de elétrons e lacunas, muitos íons são criados. Então, átomos que estavam neutros passam a se tornar íons. E esse campo elétrico, essa barreira de potencial, vai crescer, aumentando a camada de depressão. O aumento
da barreira vai fazer com que a corrente de difusão caia a praticamente zero nessa condição. Então, a corrente de difusão caindo a praticamente zero, a única corrente presente aqui no nosso, ou as únicas correntes presentes no nosso diodo, são a corrente I, a corrente externa, e a corrente IS. Como essa daqui é maior, eu não tenho nada que equilibre ela, então eu tenho essa explosão de corrente, vamos chamar desse jeito, lá na região reversa, de forma que uma pequena variação na tensão causa um grande crescimento, um grande aumento da corrente. Essa é a região de ruptura. Isso vai acontecer, os mecanismos que fazem com que isso aconteça são dois. Um é chamado o efeito Zener e o outro é chamado de efeito avalanche. Então, no efeito Zener, esse campo elétrico que eu acabei de descrever aqui, ele vai quebrar ligações covalentes que nós vimos lá no vídeo passado, em um dos vídeos passados, vai quebrar ligações covalentes aqui, liberando um elétron de valência e deixando para trás uma lacuna. Esse efeito vai acontecer em cadeia e esses elétrons que estão livres, eles vão dar origem, então, a essa explosão de corrente. O segundo efeito, que é o efeito de avalanche, ele vai quebrar a ligação covalente, gerando um elétron e deixando para trás uma lacuna. Esse elétron que ficou livre, que é um portador minoritário, ele vai ser acelerado pelo campo elétrico. Ele então vai se chocar contra um elétron de valência no outro átomo, com energia suficiente para liberar esse daí também. Aí eu tenho dois elétrons livres que estão acelerados sobre o campo elétrico, vão bater em mais dois e aí eu tenho quatro. Isso é um efeito em cadeia. E como a corrente ela é feita de circulação de elétrons, então esse efeito em cadeia também faz com que a gente tenha esse aumento descontrolado, vamos chamar desse jeito, de corrente. Apenas para efeito de curiosidade, normalmente, essa palavra é importante, normalmente, isso quer dizer que não é toda vez, mas normalmente, a tensão quando a tensão reversa é menor do que menos 5 volts, eu tenho o efeito Zener. Quando essa tensão é menor do que menos 7, eu tenho o efeito avalanche. Valores intermediários entre menos 5 e menos 7 volts eu posso ter um ou outro. Bom, agora vamos ver o que acontece com a nossa junção PN quando eu tenho uma polarização direta. Já viu no vídeo anterior um esqueminha mostrando que na polarização direta eu tenho o positivo da fonte, o positivo da tensão ligado aqui no P e o negativo ligado no N. Nessa condição, os elétrons do material N, eles são atraídos pelo positivo e eles viajam ou são forçados a se movimentar em direção à junção PN, aqui a junção entre o material P e o material N. Nesse movimento eu tenho geração de lacunas. Então é como se as lacunas do P também estivessem se movimentando, cruzando a junção em direção à junção. Então são dois fluxos. Um fluxo de elétrons em direção à junção e um fluxo de lacunas também em direção à junção. Essas lacunas, quando chegam aqui, elas são capazes de absorver do circuito externo elétrons, ao mesmo tempo que elétrons estão deixando o dispositivo em direção ao positivo da fonte. Isso faz com que a gente tenha, então, um fluxo contínuo de elétrons. É estabelecida, então, uma corrente através do dispositivo. Com isso, nós vamos ter poucos íons aqui na nossa região de depleção e essa barreira vai ser pequena. Como essa barreira ela é pequena, eu tenho um aumento da corrente de difusão e essa interação entre a corrente de difusão e a corrente de deriva, que são os portadores minoritários, vai me dar o equilíbrio com a corrente externa. Então, ID menos IS é igual a I. Essa é a condição de equilíbrio. E aqui eu tenho um gráfico que está representando o que eu acabei de descrever. Ele é um gráfico que mostra
o comprimento do nosso dispositivo versus a concentração de portadores, seja do lado direito aqui eu tenho concentração de lacunas dentro da região N e aqui a concentração de elétrons dentro da região P. Então nós vimos lá que nessa configuração de polarização direta, os elétrons do material N estão sendo injetados dentro da região P. É isso que está mostrado nesse gráfico aqui. Região P, concentração de elétrons. E, da mesma maneira, as lacunas estão sendo injetadas dentro do material N. E esse gráfico aqui mostra o comportamento da concentração de lacunas dentro da região N. São portadores minoritários. Então, veja. Eu tenho uma curva que cai exponencialmente. Esse Pn de Xn, ele é a concentração que eu tenho de lacunas na borda da camada de depressão. E a partir daqui ele começa a cair exponencialmente. Esse valor final aqui era o que a gente tinha antes do diodo ficar diretamente polarizado. Eram aqueles portadores gerados por energia térmica, no equilíbrio térmico. Que é o que a gente chamou nos vídeos passados de PN0. Então eu tinha uma concentração e devido à polarização direta, essa concentração subiu e depois ela vai caindo exponencialmente. Por quê? Porque os elétrons que estão cruzando aquela borda lá, como eu falei, eles vão caindo nas lacunas, vão se recombinando e da mesma maneira as lacunas que estão cruzando o material N, elas vão desaparecendo porque os elétrons vão se recombinando com elas. Então, devido ao efeito de recombinação, eu vou diminuindo a concentração exponencialmente. Isso obedece essa equação aqui. Então, lá da física dos semicondutores, é possível deduzir essa equação Pn de Xn igual a Pn0 e V sobre Vt. Que é esse valor aqui, o valor na borda. É o valor de Pn para o x igual a Xn. Pn0 é a nossa concentração de lacunas no material N, quando a gente tinha lá o equilíbrio térmico, esse Pn0 aqui. Exponencial da tensão direta, aplicada no diodo, dividido pela tensão térmica. A gente viu o valor dessa tensão térmica lá também nos nossos primeiros vídeos. Essa equação Pn de x é a equação aqui da nossa curva. Então, Pn de x é igual a Pn0 mais Pn de Xn menos Pn0 exponencial de menos x menos Xn dividido por Lp. O Lp é um comprimento de difusão de lacunas no silício tipo N. Ele é calculado pela raiz quadrada do coeficiente de difusão ou constante de difusão dividido por τ P, onde τ P é o tempo médio que uma lacuna injetada leva para se recombinar. A gente viu então que as lacunas estão cruzando a junção e indo para o material N. Devido à abundância de elétrons que a gente tem no material N, rapidamente essas lacunas vão desaparecer pelo efeito de recombinação. Esse tal P é o tempo médio para que isso aconteça. Fazendo a raiz quadrada a multiplicação desses dois agentes, aí eu tenho o valor desse comprimento médio. A gente também viu a equação da densidade de corrente, que multiplicado pela área vai nos dar a corrente. Então era menos a carga fundamental, multiplicado pelo coeficiente de difusão, ou a constante de difusão, vezes o gradiente dP dx. Então a gente faz alguma álgebra aqui nessa equação, para que a gente chegar numa forma melhorada de Pn de x. Então Pn de x, Pn0 mais Pn0, e V dividido por Vt, menos Pn0, vezes a exponencial de menos x menos Xn dividido por Lp. Isso aqui é só álgebra, certo? Essa equação aqui, com um pouquinho de álgebra. Substituindo na equação da densidade de corrente, eu vou pegar aqui o gradiente e vou substituir por essa equação. Eu vou chegar nisso aqui, que é dPLP dividido por Lp, multiplicado por Pn0 e V sobre Vt menos 1 e menos x Xn dividido por
LP. Para o valor particular, onde eu tenho x igual a xn, isso aqui vai a zero, eu vou ter E elevado a zero, aí eu fico apenas com a densidade corrente igual a Q dP sobre LP, vezes Pn0, E V sobre VT menos 1. Valendo mão exatamente do mesmo raciocínio, a gente é capaz de chegar a uma equação para a densidade de corrente de elétrons injetados na região P. Então, Jn, Q dN sobre Ln, Np0, EV sobre VT menos 1. Como o JP e Jn têm a mesma direção, a gente pode somar as duas densidades e multiplicando pela área a gente consegue então chegar no valor da corrente. Então a corrente é a área vezes a soma das duas densidades. Colocando esse termo em evidência, a gente chega nisso aqui. Certo? A gente vai substituir então Pn0 por Ni ao quadrado sobre Nd e Np0 por Ni ao quadrado dividido por Na. Obtendo então essa equação como resultado. Então essa equação é exatamente a equação que a gente viu lá no começo dos vídeos, é a equação do diodo. Então todo esse termo aqui, ele corresponde à nossa corrente IS lá da equação do diodo que a gente viu lá no começo. Certo? Bom, eu espero então que tenha ficado claro e eu vejo você no próximo vídeo.